Segue a entrevista com o Dr. Marlos Arnes de Oliveira, advogado criminalista de megas operações, conhecido nacional e internacionalmente, maratonista, olha que coisa interessante, uma participação bastante ativa nas redes sociais, divulgando a maratona, divulgando a sua superação. Ele estava me contando que é a 5ª maratona que ele vai participar e é o cara, Marlos Arnes de Oliveira, é o dono do escritório Arnes de Oliveira e Andreasa, um escritório bastante conhecido na cidade de Curitiba, e foi um bate-papo muito interessante, vale a pena conferir, vai! Estou aqui com o professor Marlos Arnes, dispensa apresentações, mas eu gostaria que ele se apresentasse para nós, falando da formação, falando da trajetória, um pouquinho do direito e essa carreira de sucesso construída há quantos anos e como é que foi a situação também, né? Uma alegria estarmos aqui compartilhando bons momentos com vocês que estão nos assistindo, com o Marcos, que eu conheci na PUC em anos 2000, 2001, 2006, que ele foi aluno na PUC, e lá naquela época eu dava aula de processo penal. Sou advogado desde 1991, formado pela PUC também, abri o escritório em 1997 e abri o escritório sozinho. E de lá para cá, nesses anos todos, nós conseguimos montar uma equipe. Hoje somos em 33 pessoas aqui no escritório. Uma equipe que atua em todas as áreas, um escritório que atua no direito criminal, no direito penal econômico, mas atua fortemente no terceiro setor, atua na área de negócios sociais, de startups. Tem um bom departamento trabalhista, um departamento civil, um departamento tributário. Hoje as ações penais têm uma característica interessante, né, Marcos, que elas são acompanhadas hoje de ações de improbidade ou ações civis públicas que buscam recuperar também o dinheiro que supostamente foi desviado. Então isso tem um departamento específico, que é o Departamento de Direito Administrativo. Então a advocacia é a minha vida, a advocacia é o que eu gosto de fazer, a advocacia é o que me deixa feliz. Então quando o Marcos me fez esse convite para estarmos juntos conversando sobre a advocacia, eu de pronto aceitei, para batermos esse papo agradável sobre a advocacia de forma geral. Eu achei interessante que tu contou que depois de se formar foram 5 anos até abrir o escritório próprio. Nesse tempo, nesses 5 anos até decidir advogar, daí ficou estudando, fazendo outras coisas, escrevendo? Eu trabalhava numa empresa, dentro de um departamento jurídico dessa empresa. Era uma empresa que fazia pesquisas na área jurídica, pesquisa para advogados, pesquisa para profissionais do direito. Naquela época nós falávamos de um tempo que não existia internet, nós não tínhamos telefone celular, então era um tempo em que as coisas eram mais lentas. A pessoa tinha lá, nós tínhamos os assinantes da empresa, a pessoa estava lá em Toledo, tinha um problema com o uso capião. Então ela ligava, passava um fax para a empresa tinha 48 horas para montar uma pesquisa para orientar esse advogado. E essa pesquisa era uma pesquisa que era feita nos tribunais, nas bibliotecas dos tribunais, na biblioteca da Universidade Federal, na biblioteca da PUC, porque não existia um sistema, um Google, em que você tinha acesso a todos esses portais que nós temos hoje. E ali era uma situação muito interessante, não tinha uma área específica, então eu tive uma boa visão de todo o direito. E em 96, 97 começaram a surgir alguns casos específicos em que as pessoas pediram para advogar. Lembro bem de um caso de descaminho, de uns jovens que vinham do Paraguai com computadores, e esses computadores foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal. Eles acabaram sendo presos também. E ali começou essa paixão pela advocacia que acabou culminando com a abertura de um escritório. Na questão dos alunos, que foi o nosso primeiro bate-papo, né? Que eu estava dizendo que os alunos deveriam aproveitar a época da graduação e conhecer o escritório dos professores. Eu também não conhecia, é o primeiro professor, salvo engano, que estou conhecendo o escritório, mas depois de 13 anos de formado. Com relação aos alunos, que o professor vem acompanhando aí nessa carreira de magistério,
como que tu vê o comportamento desses profissionais como advogado, numa maneira geral, assim, no tempo atual, internet, site, Facebook, Instagram? Tu consegue traçar um paralelo, uma visão mais geral de como se vende como advogado mesmo? Nós vivemos hoje, a meu ver, uma grande crise de uma espiral jurídico, de uma espiral das universidades, e dentro delas esse espiral jurídico das faculdades de Direito. Na década de 90, quando eu fiz faculdade, me formei, na década de 80, década de 90, nós tínhamos em Curitiba 3 faculdades. Em 2005, quando eu era presidente da OAB, nós já tínhamos em Curitiba, região metropolitana, 33 faculdades. Então nós somos hoje, no Brasil, quase 1,5 milhão de advogados. E nós temos aí 3,5 milhões de bacharéis de direito, ou seja, pessoas que estão formadas em direito, ou não fizeram, ou não vão fazer, ou foram reprovadas no exame da ordem. Então, uma coisa era entrar no mercado de trabalho num momento em que você tinha um universo, de certa forma, pequeno de profissionais. Outra coisa é você entrar no mercado de trabalho hoje, em que você no Paraná está chegando próximo aí de 100 mil advogados, a inscrição da OAB de 100 mil advogados. É um momento muito difícil. Então, nós, quando abrimos vagas aqui no escritório, por exemplo, para contratação, a gente recebe uma centena de currículos. Toda semana tem pedidos, tem pessoas que querem até trabalhar de forma voluntária, de forma gratuita. Por quê? Porque o mercado de trabalho ele está absolutamente saturado. Não de bons profissionais, mas saturado de profissionais da área jurídica. Como os concursos públicos também, nós estamos aí numa entre-safra, nós também não temos uma quantidade de pessoas grande passando, sendo aprovada no concurso público, que sempre é uma forma das pessoas evoluírem nas suas carreiras. Então, os alunos hoje, eles têm uma grande encruzilhada, porque é muito bom, é muito interessante, é muito bacana você fazer um curso de Direito, te dá um conhecimento muito grande, te permite atuar só não na área jurídica, mas atuar em inúmeras outras áreas, pelo conhecimento que você adquire numa faculdade. Entretanto, o mercado da advocacia, ele é um mercado hoje muito complicado, paga para advogados, sejam eles donos de escritório, assalariados, seletistas, sócios, ele paga um valor muito baixo. Nós estamos aí no meio de uma crise hoje também no Brasil, e isso afeta diretamente também os salários. Então, advogar é um ato de coragem hoje. A pessoa precisa acreditar, investir em estudo, investir em dinamismo, investir em vontade de conquistar clientes, de trazer clientes para o seu escritório, e depois que tiver essa clientela, dar um tratamento ético, dar um tratamento de bons resultados para a sua clientela, porque também, se a gente for fazer uma avaliação nos tribunais de ética da OAB, cada dia nós temos mais processos contra os advogados. Advogado que não presta contas, advogado que não repassa o dinheiro ao cliente, uma série de dificuldades. Então, o cenário para bons profissionais, ele sempre é bom, mas precisa estudar. Estudar, se atualizar. E a interação com o cliente hoje ela mudou muito. Então, da década de 90, início dos anos 2000, você tinha os horários marcados, o cliente te procurava no escritório, era uma situação mais formal. Hoje o cliente te acessa pelo Instagram, te acessa pelo Facebook, pelo Direct, te acessa pelo WhatsApp, te acessa a qualquer hora do dia ou da noite, e cada advogado tem um jeito de gerir isso, mas é fato que se o cliente não recebe um retorno, um bom retorno, ele também acaba mudando para outro escritório da advocacia. Então hoje a vida do advogado é uma vida muito dinâmica, mas que precisa ter muita organização, muita dedicação. Eu sempre digo que precisa advogar 24 horas por dia, não dá para fazer outra coisa. Fechando essa primeira etapa do nosso bate-papo com o doutor professor Marlos Arnes, gostaria de uma última pergunta, assim, desta primeira etapa. Se porventura imaginasse assim que o professor estivesse formando hoje, entrando no mercado de trabalho hoje, esse mercado saturado, qual seria a sua estratégia de mercado?
É uma boa pergunta. É tudo no improviso aqui, a gente não pensou em nada, ó, deixa o assunto fluir, é um bate-papo e ó, tem muito conhecimento aqui. Não, eu acho que cada um tem que buscar a sua característica. Então, a minha característica sempre foi uma característica de abrir um negócio próprio. Portanto, se hoje estivesse me formando, provavelmente também abriria o meu escritório. Mas eu não sei se essa recomendação é uma recomendação a melhor para quem está se formando hoje. Eu digo que a pessoa precisa conhecer a sua característica, saber como que ela se encaixa num cenário bom para ela. Significa dizer, alguém que consegue ter horário de trabalho definido, é um bom cumpridor de ordens, é um bom trabalhador em equipe, trabalhar num departamento jurídico de uma grande empresa pode ser um grande negócio. Porque aquele departamento jurídico já está organizado, já tem um diretor, tem inúmeros advogados, a demanda já chega toda balizada, então é uma situação interessante. Para quem quer crescer dentro do negócio, um dia ter o seu escritório, talvez entrar num escritório menor, num escritório pequeno, de 2, 3 pessoas, começando, investir junto, fazer o negócio crescer, pode ser um bom negócio. Então eu sempre digo que a dica da advocacia, para quem quer advogar, é primeiro, gostar de advogar, precisa ter essa vontade de advogar. E segundo, ver qual é a sua característica pessoal e como que essa característica se encaixa dentro dos formatos. Hoje qualquer formato é perfeitamente possível. Nós temos, por exemplo, uma iniciativa da OAB Paraná, ali no prédio na frente da Biblioteca Pública, aqui em Curitiba, em que a OAB disponibiliza escritórios compartilhados. Isso é um sucesso. Muita gente não tem escritório, nem precisa ter. Ela usa aquele espaço, tem lá uma secretária, mesa, telefone, ela pode atender os seus clientes com hora marcada, como se estivesse no seu escritório, não tem esse custo. Então, conversando com os jovens advogados, eu gosto muito de conversar com os jovens, eles me dizem que essa é uma excelente experiência. Ou seja, vai na contramão da minha experiência, que tem um escritório, com salas e etc. Então, é gostar de advogar e seguir em frente. Fechamos essa primeira etapa da nossa entrevista com o Dr. Marlos Arnes e só uma pausa para a gente tomar uma água. A gente volta.